Contar história pode ser uma brincadeira séria e uma séria brincadeira, hein? Porque nesse momento a gente tem que estar envolvido por inteiro, se entregar, estar presente, se divertir junto, brincar muito com a criançada quando estiver contando história. É fundamental para um contador de histórias ele dar vida aos personagens. Você não pode estar aqui contando uma história e pensando na lista de compras que você precisa fazer no supermercado. Você precisa viver a história, você precisa estar na história. Então, eu acho que uma dica bacana para quem quer contar história é escolher uma história que gosta, uma história que você já ouviu quando era criança, uma história que tenha um valor emocional, sentimental para você. Eu acho que contando uma história dessa forma você vai se entregar mais de corpo e alma para ela. Brincar com as histórias é uma coisa muito legal. A gente também pode pegar nossa história favorita e se vestir como personagem, falar como personagem e brincar de ser aquele personagem que a gente viu na nossa história favorita e que a gente imagina. O transporte para ouvir uma história é a imaginação. Eu vejo que nós, como adultos, ouvindo histórias, a gente imagina e voa longe. Imagina uma criança fazendo isso. Então deixa a imaginação fluir e a sua história vai ser maravilhosa. Outra coisa muito legal é depois de contar a história, a gente brincar de mudar o final. E aí cada um que estiver brincando pode mudar o final da história e inventar um jeito diferente de fazer a história. Um lugar que eu gosto muito de contar história é em casa mesmo, e a gente pode criar um espaço muito legal. Criar uma cabana. Pode criar com lençol, com toalha de banho, com toalha de mesa. Pode amarrar na porta do armário, da cozinha, da sala. Amarra, coloca uma luzinha, pode ser luzinha de pisca-pisca mesmo. E ali o espaço está pronto e você pode ler um bom livro ou até mesmo inventar uma longa história junto com as crianças. Tem gente que pergunta para mim, como é que eu viro um contador de história? Olha, eu te digo uma coisa, todo mundo na sua essência é um contador de história. Basta a gente despertar esse contador de história que tem dentro da gente. Esse ator, né, as vozes, as caras e bocas, todo mundo gosta de brincar com isso. Sabe aqueles álbuns de fotografia bem antigo, tudo um grudando no outro até? Começa a buscar por eles. Tem tanta história naquelas fotografias que vocês podem contar longe, longe, longe e até tarde ouvindo as histórias que tem naqueles álbuns. E aproveitando essas histórias também, vocês podem perguntar para os pais, ligar para os avós e ouvir os causos que eles têm. Brinque com as vozes, com as entonações, com as sonoridades das histórias, que isso deixa divertida e quem ouve consegue reconhecer personagens, consegue reconhecer climas, consegue reconhecer intenções daquilo que você está lendo ou contando. Se você tem medo ou vergonha de contar histórias, treine na frente do espelho. Pegue um dia que você estiver bem à vontade e com o tempo e comece a brincar na frente do espelho, com as suas expressões, com as suas caretas, com o seu sorriso e observe como você se comporta. Estar aberto, né, para essa conexão com a palavra, seja a palavra cantada também, falada, escrita, lida, é conexão com a palavra. Outra coisa muito legal é deixar os livros sempre ao alcance da criança, inclusive dos bem pequenininhos, para que eles possam pegar o livro e fazer do livro um amigo desde sempre. Porque livro em prateleira alta fica bem complicado para a gente aprender a amar, né? Para quem quer ouvir uma boa história, sinta do lado, bem aconchegante assim. Quem sabe fecha os olhos. Quando a gente fecha o olho para ouvir uma história, ela entra tão melhor dentro do nosso coração. Oi, gente! E que tal sonorizar histórias com as crianças, hein? Em determinadas partes da narrativa ou para destacar algum personagem, fica bem legal. Você pode usar instrumentos musicais de brinquedo que tiver em casa, ou algum instrumento mesmo, um tamborzinho, um chocalho. Mas se não tiver isso, pode usar colher de pau, a colher de metal da cozinha, pode usar caixinha, copinho de iogurte ou até, olha só,
fazer um sino dos ventos com chaves velhas que ninguém usa mais, hein? Olha que lindo! Fica essa dica bem especial para vocês, hein? Beijo!